Olá, mi nombre es Ana Clara Ribeiro de Carvalho e sou estudante do primeiro ano de medicina em la UPA. O AVC, acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, também popularmente conhecido como derrame, nós podemos dividi-lo em AVC hemorrágico ou AVC isquêmico. O isquêmico é o mais comum e o hemorrágico é o que vamos tratar um pouco agora. Para a gente poder entender mais ou menos como essa patologia funciona, nós vamos falar rapidamente sobre algumas coisas. Nosso cérebro, que faz parte do sistema nervoso central, como falamos anteriormente, ele recebe, processa e gera respostas às mensagens que chegam até ele. Ele controla funções motoras, sensitivas e tantas outras. Mas para que ele possa fazer tudo isso, ele necessita das substâncias e principalmente do oxigênio, que é transportado pelo sangue através das artérias. Porque sem oxigênio, as células do cérebro tendem a morrer. A morte do neurônio pode afetar de diferentes formas o indivíduo, dependendo de qual parte do cérebro não está mais recebendo oxigênio, deixando sequelas, e essas sequelas podem ser ou não reversíveis. O AVC é uma das principais causas no mundo que levam o indivíduo à invalidez profissional. Na patologia AVC hemorrágico, como o nome sugere, ocorre um sangramento de uma artéria que irriga o cérebro. Esse sangue ele vai preencher o espaço que recobre o tecido nervoso e aumenta a pressão sobre ele. A gente pode dividir em dois, que é no interior do tecido cerebral, que damos o nome de AVC hemorrágico intraparenquimatoso ou intracraneal, que é responsável por 15% de todos os AVCs. Ou também pode também ocorrer perto da superfície cerebral, que é o que a gente vai dar o nome de AVC hemorrágico subaracnoide, que é entre a meninge e o cérebro. Dentre os sintomas que podem apresentar, eles podem ser únicos, ou seja, apresentar um só sintoma, ou combinados. E a gente vai ver que o nome súbito é muito presente em todos os sintomas que normalmente acontecem, como a súbita dificuldade de falar ou de entender o que está sendo dito, súbita perda da visão, dor de cabeça com início súbito, perda do equilíbrio e coordenação motora, paralisia ou fraqueza de um do lado do corpo e da face. Aos sintomas dos acidentes vasculares hemorrágicos intracraneais, nós também podemos adicionar náuseas, vômitos, confusão mental ou até a perda da consciência. Os acidentes vasculares hemorrágicos comumente são acompanhados por sonolência, alteração do batimento cardíaco e na frequência respiratória e também convulsões. E a qualquer sinal desses sintomas, é necessário que urgentemente procure a unidade de pronto-socorro, de preferência que faça exames de imagens, e essa situação ela necessita de atendimento médico imediato. Tem-se que, dentre quando o paciente chegou ao pronto-socorro até a hora que ele fez o exame de imagem e foi atendido pelo médico, pode ser, no máximo, ter levado 45 minutos. Porque quanto mais tempo demorar para fazer o diagnóstico dessa doença, mais sequelas podem deixar por causa que o oxigênio vai faltando e os neurônios vão morrendo. Dentre os fatores que podem levar ao AVC hemorrágico, nós temos os fatores de riscos modificáveis e os não modificáveis. Os de risco modificáveis são hipertensão, diabetes, tabagismo, colesterol alto, alto consumo do álcool, sobrepeso e obesidade, além do sedentarismo. Já os não modificáveis são idade, etnia, gênero e histórico familiar, além de história de AVC, porque uma vez que você teve AVC, você tem mais probabilidade de ter mais AVCs ao decorrer da sua vida. Dentre as sequelas que essa patologia pode deixar, depressão pós-AVC, déficit de memória, que as pessoas tendem a ter dificuldade de reconhecer objetos comuns e também esquecer fatos da vida, dificuldade de se movimentar e falar, ou de sentir algum lado do corpo, dependendo de qual lado do cérebro foi afetado. Dificuldade de entender o que é dito. Para os tratamentos, como eu disse antes, tem que identificar o mais rápido possível para evitar as mortes dos neurônios. E deve tentar definir o motivo do sangramento. Se o sangramento ocorrido foi muito grande e o paciente estiver sonolento, como na maioria dos casos ocorre, mas no caso piorando, ou já estiver em coma, pode ser indicado a neurocirurgia para que ocorra a retirada ou esvaziamento do hematoma. O mais importante nos primeiros dias é baixar e controlar a pressão com remédios e evitar que haja aumento da hemorragia. No caso em que não é necessária a neurocirurgia, a conduta é apenas abaixar a pressão arterial e monitorar em UTI com exames de imagem, porque às vezes a hemorragia ela costuma ceder. Além de controlar os fatores de risco, como tabagismo, obesidade, hipertensão, e o comprometimento do paciente para ter hábitos de vida mais saudáveis. Também a questão financeira está interrelacionada. Caso o Estado ele não possa oferecer um amparo para esse paciente, como no caso de precisar de
reabilitações intensivas como fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapias e muitos outros, dependendo do tamanho da lesão e a sequela que ele deixou. Graças.